No silêncio da eternidade, antes mesmo de os homens compreenderem o peso da guerra espiritual, uma figura já se destacava entre os exércitos celestiais. Seu nome ecoava como uma pergunta que nenhum inimigo poderia responder: quem é como Deus? Esse é o significado de Miguel, o arcanjo, o príncipe dos guerreiros do Senhor. Desde o início, ele foi separado como líder do exército celestial, um defensor implacável da justiça divina, pronto para erguer a espada espiritual contra toda sombra que se levantasse contra a vontade do Criador. Na Bíblia, Miguel não aparece como um anjo comum, mas como um general. A própria palavra arcanjo carrega a ideia de autoridade, de alguém que está acima de legiões e que comanda as fileiras do céu em obediência direta a Deus. Seu nome, carregado de força, não é apenas um título, mas um desafio. É como se, em sua própria identidade, estivesse a lembrança eterna de que nenhum poder, nenhuma força, nenhuma criatura pode se comparar ao Altíssimo. Assim, quando seu nome é mencionado nas Escrituras, é sempre em momentos decisivos, quando a batalha espiritual se intensifica e a intervenção divina se torna inevitável. Em toda a narrativa bíblica, Miguel aparece como o defensor. Ele é descrito como aquele que se levanta em favor do povo de Deus, como um escudo invisível em tempos de ameaça. Diferente de outros anjos que cumprem missões de mensagem, cura ou proteção individual, Miguel é o guerreiro do Senhor. O comandante que se coloca entre as trevas e os fiéis, garantindo que os planos divinos avancem, mesmo quando forças colossais se levantam contra eles. Imagine por um instante a cena de um campo de batalha espiritual. Não um terreno de espadas humanas, mas um espaço onde forças invisíveis colidem, onde potestades malignas tentam frear o avanço do propósito divino. Nesse cenário, Miguel surge como um guerreiro imponente, rosto firme, olhar determinado, irradiando a glória do Deus que ele serve. Ele não luta por vaidade, mas em total obediência, como uma extensão do poder divino. Sua presença é um lembrete de que o céu jamais é passivo diante da maldade. A função de Miguel transcende a imaginação. Ele não é apenas uma figura simbólica, mas uma realidade descrita em textos sagrados. Quando pensamos em Miguel, não pensamos em um ser distante, mas em um comandante ativo, que já esteve em ação em diferentes momentos da história da salvação. O seu papel é de defesa, confronto e vitória. A cada menção nas Escrituras, Miguel se mostra como um baluarte que se coloca entre o povo de Deus e seus inimigos, tanto visíveis quanto invisíveis. Esse arcanjo é também um sinal de encorajamento. Sua existência aponta para a verdade de que não estamos sós, de que há batalhas travadas além do alcance dos nossos olhos, batalhas em que Miguel e suas hostes celestiais se levantam em favor dos que permanecem fiéis ao Senhor. Quando o medo parece esmagar, quando a dúvida tenta sufocar a fé, a lembrança de Miguel nos conduz a uma certeza, a um guerreiro celestial, cheio de autoridade, que se ergue para defender os propósitos divinos e proteger aqueles que confiam no Altíssimo. E talvez seja por isso que seu nome foi escolhido com tanta precisão. Quem é como Deus? Essa pergunta ecoa como um trovão no coração de cada batalha. Não importa o tamanho do inimigo, não importa a força da oposição, não importa a escuridão da noite. A resposta permanece inabalável. Ninguém é como o Senhor. Miguel existe para lembrar disso, para afirmar essa verdade em cada ato de guerra espiritual, em cada intervenção nas páginas da história. Ao entendermos quem é Miguel, o arcanjo, não vemos apenas um anjo. Vemos um reflexo da fidelidade de Deus, um testemunho de que o céu está em constante movimento em favor dos seus. Ele é o guerreiro que luta,
mas é também o mensageiro da vitória certa, a vitória que não vem dele, mas do Deus que ele serve com devoção absoluta. E é a partir desse entendimento que começamos a enxergar como Miguel aparece ao longo da Bíblia, em momentos específicos, carregados de tensão e revelação. Quando a escuridão parecia prevalecer, sua presença se tornava um lembrete de que Deus nunca abandona os seus. Na história de Israel, a presença de Miguel não se revela de forma casual. Ele surge em momentos em que a batalha não se limita a homens e impérios, mas alcança o invisível, onde forças espirituais tentam impedir o avanço do plano de Deus. Entre todas as passagens, o livro de Daniel é o palco em que Miguel aparece como defensor do povo de Deus de maneira clara e poderosa. Daniel, um homem justo e fiel, vivia em um tempo de exílio, quando Jerusalém havia caído diante dos babilônios e o povo estava espalhado entre nações estrangeiras. O coração de Israel parecia abatido e a fé de muitos estava enfraquecida. Foi nesse contexto de opressão e incerteza que Daniel buscava ao Senhor com jejuns e orações, clamando por entendimento dos tempos e pelo futuro de sua nação. Ele não via apenas a dor do exílio, mas queria compreender o que Deus estava fazendo por trás daquilo que parecia derrota. As Escrituras narram que, ao orar, Daniel recebeu a visita de um mensageiro celestial que lhe trouxe revelações. Mas esse anjo enfrentou resistência. Durante 21 dias, ele foi impedido por forças espirituais malignas, identificadas como o príncipe da Pérsia. Era uma batalha invisível, que mostrava que por trás dos impérios humanos havia potestades que tentavam manter Israel em opressão e afastado do propósito de Deus. E é justamente aqui que Miguel entra em cena. Como um comandante supremo, ele vem ao auxílio do mensageiro e derrota a resistência espiritual que se levantava contra a revelação divina. A Bíblia descreve que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar. Esse detalhe é poderoso. Mesmo entre os anjos, Miguel é reconhecido como príncipe, líder, alguém com autoridade para virar o curso de uma batalha espiritual que parecia travada. Imagine a cena: o céu em guerra, Daniel em oração, e enquanto ele se humilhava diante de Deus, Miguel surgia em batalha contra forças invisíveis que tentavam silenciar a mensagem celestial. É um retrato vívido de como as orações dos justos estão diretamente conectadas a movimentos no reino espiritual. Daniel não via Miguel com os olhos, mas sua perseverança em oração moveu o céu e trouxe o guerreiro do Senhor à cena da batalha. Essa história desperta um profundo gatilho emocional. Quantas vezes o povo de Deus sente que suas orações não estão sendo ouvidas? Quantas vezes os fiéis acreditam que o silêncio é sinal de abandono? Daniel nos mostra o contrário. Há momentos em que a resposta parece demorar não porque Deus não ouviu, mas porque existe uma guerra espiritual acontecendo. Miguel se levanta justamente nesses momentos, para quebrar resistências e abrir caminho para que os propósitos divinos sejam cumpridos. Essa atuação de Miguel também nos ensina sobre sua ligação direta com Israel. Ele não é apenas um anjo de guerra, mas o protetor do povo escolhido. Em Daniel 10:21 está registrado que Miguel é o príncipe que se levanta em favor de Israel. Isso significa que sua missão vai além do combate. Ele é guardião, defensor da promessa que Deus fez a Abraão e seus descendentes. Mesmo quando os impérios se levantavam com força esmagadora, Israel nunca esteve sozinho, porque Miguel estava em batalha por eles. Ao observar essa cena, fica claro que a história humana não se resume ao que é visível. Atrás de cada império, de cada governo, de cada decisão, existem forças espirituais que tentam resistir ao plano de Deus. Mas existe também um exército celestial em movimento.
E Miguel está na linha de frente dessa guerra, garantindo que nada e ninguém impeça o avanço do propósito eterno. Essa revelação não é apenas um registro do passado, mas um lembrete para o presente. O mesmo Miguel que defendeu Israel continua ativo na guerra espiritual. O mesmo comandante que quebrou cadeias invisíveis no tempo de Daniel é o que se levantará novamente em momentos decisivos da história. A sua fidelidade não muda e sua missão não falha. Assim, o livro de Daniel não apenas narra fatos históricos, mas abre nossos olhos para a realidade espiritual. Mostra que a oração dos justos, mesmo em tempos de exílio, pode mover o céu, e que quando tudo parece perdido, Miguel se levanta. Ele não vem em nome próprio, mas em nome do Senhor dos Exércitos, e sua presença é a garantia de que os planos divinos jamais serão frustrados. E ao avançarmos pela narrativa bíblica, veremos que Miguel não apenas luta contra príncipes espirituais ligados a impérios, mas que sua missão se intensifica no maior dos confrontos, aquele que envolve diretamente Satanás e seus anjos. Quando olhamos para as Escrituras, percebemos que a batalha de Miguel não se limita a eventos pontuais na história de Israel. Existe um confronto ainda maior, que ultrapassa os limites do tempo e do espaço, e que revela a luta final entre a luz e as trevas. Esse confronto é descrito no livro de Apocalipse, capítulo 12, onde Miguel se levanta em guerra contra o próprio Satanás e seus anjos. A cena é grandiosa e carregada de significado. O apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, recebe uma visão celestial. Ele descreve um grande sinal nos céus, e em meio a essa visão surge o relato de uma batalha cósmica. João vê Miguel e seus anjos lutando contra o dragão, que é identificado claramente como a antiga serpente, o diabo, Satanás, o enganador de todo o mundo. Não se trata apenas de uma luta simbólica, mas da revelação de uma realidade espiritual, em que o mal é finalmente confrontado e derrotado. A narrativa bíblica nos mostra que Satanás, desde o princípio, tenta usurpar o trono de Deus, enganando, acusando e opondo-se ao povo do Senhor. No Éden, ele enganou Eva. Diante de Deus, ele acusou Jó. Nos desertos, tentou o próprio Cristo. Sua obra é marcada por engano, destruição e oposição ao plano divino. Mas em Apocalipse 12, vemos que chega o momento em que a paciência divina dá lugar ao juízo, e Miguel se levanta como guerreiro para expulsar Satanás e seus anjos do céu. Imagine o impacto dessa cena. Não é apenas um duelo de forças, mas um choque entre a santidade e a rebelião, entre a fidelidade e a mentira. O céu se torna campo de batalha. De um lado, Miguel e os anjos fiéis a Deus. Do outro, Satanás e os que escolheram a rebelião. O texto sagrado nos assegura que o dragão não prevaleceu, nem mais se achou o seu lugar nos céus. Ele foi lançado para a terra, e com ele os anjos caídos que o seguiram. Esse detalhe é crucial. O mal não tem espaço eterno na presença de Deus. O inimigo é poderoso, mas não é invencível. Sua derrota é garantida, não por armas humanas, mas pelo poder divino manifestado através dos guerreiros celestiais liderados por Miguel. É como se o Senhor estivesse mostrando que o fim da rebelião é certo e que nenhum engano, por mais sofisticado que seja, pode resistir à verdade eterna. E no meio desse relato surge uma voz no céu, proclamando vitória. Diz que agora veio a salvação, a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque o acusador dos irmãos foi lançado fora. Essa declaração revela que a vitória de Miguel não é apenas militar, mas espiritual. A expulsão de Satanás está ligada diretamente à obra de Cristo, que venceu o pecado e a morte na cruz. Miguel luta em nome do Senhor, e sua vitória é o cumprimento do plano que já estava garantido desde o Calvário.
Para nós, essa narrativa traz um impacto profundo. Quantas vezes o inimigo tenta nos acusar, lançar dúvidas sobre nossa fé ou semear medo e desesperança? Apocalipse 12 nos lembra que o acusador já foi derrotado. Ele pode tentar, pode rugir, mas sua condenação já está selada. Miguel é o instrumento da justiça divina, mas a vitória pertence a Cristo. Esse confronto cósmico também nos ensina algo sobre perseverança. O texto diz que os fiéis venceram o inimigo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho deles, e que não amaram a própria vida até a morte. Isso mostra que a batalha espiritual não acontece distante de nós, mas está conectada ao nosso testemunho diário, à nossa fidelidade em seguir a Deus, mesmo em meio às dificuldades. Ao visualizar Miguel enfrentando o dragão, somos convidados a enxergar além das lutas visíveis. O que acontece em nossa vida não é apenas resultado de circunstâncias naturais, mas reflexo de uma guerra espiritual em andamento. Mas a boa notícia é que essa guerra já tem um desfecho. Satanás foi lançado para baixo e sua derrota é irreversível. O livro de Apocalipse não é apenas uma profecia distante, mas um convite para vivermos com esperança no presente. Ele nos mostra que Miguel continua atuando como guerreiro do Senhor, defendendo os propósitos divinos e garantindo que nada possa impedir a vitória final do Cordeiro. E ao entendermos esse confronto celestial, avançamos para perceber como Miguel não é apenas guerreiro do passado ou do presente, mas desempenhará um papel decisivo nos tempos finais, quando o juízo de Deus será manifesto sobre toda a terra e o mal será finalmente destruído para sempre. Ao olharmos para as visões proféticas da Bíblia, percebemos que a missão de Miguel não se limita ao passado nem às batalhas descritas nos céus. Ele também aparece nos escritos de Daniel, trazendo um vislumbre do futuro e do destino da humanidade diante do juízo de Deus. Daniel, capítulo 12, descreve Miguel como aquele que se levantará no tempo do fim, em meio a uma angústia sem igual, para defender o povo de Deus. Esse texto profético é impactante, porque mostra a conexão direta entre a luta espiritual e a história da humanidade. Daniel, ainda vivendo em cativeiro na Babilônia, recebe uma revelação grandiosa sobre os últimos dias. Ele é informado de que haverá um tempo de aflição tão grande como nunca houve desde o princípio até aquele momento. É nesse cenário de trevas e sofrimento que Miguel se levanta como príncipe protetor dos filhos de Israel. O papel de Miguel nesse contexto não é apenas simbólico. Ele aparece como o defensor do povo de Deus quando as forças do mal tentarem destruir os fiéis. O texto também aponta para a ressurreição dos mortos, destacando que muitos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Isso nos leva a perceber que a missão de Miguel não é apenas militar, mas espiritual e escatológica. Ele é o mensageiro que participa ativamente da execução do plano divino para o fim dos tempos. Pense por um momento na força dessa imagem. Quando o mundo estiver mergulhado em caos, quando a aflição atingir o auge, quando muitos se sentirem sem esperança, Miguel se levantará, não como alguém distante, mas como guerreiro que defende os fiéis. Essa promessa nos traz consolo e esperança, porque mostra que Deus jamais abandonará aqueles que lhe pertencem, mesmo nos dias mais sombrios da história. Daniel também descreve que os sábios resplandecerão como o firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como estrelas para sempre. Essa é uma promessa de recompensa, mas também um chamado à fidelidade. Em meio à guerra espiritual e ao avanço do mal, o povo de Deus é chamado a permanecer firme, confiando que Miguel, o guerreiro celestial, está ao lado deles no clímax da história. Esse capítulo nos leva a refletir sobre a seriedade dos tempos finais.
Não se trata apenas de imaginar catástrofes ou perseguições, mas de entender que haverá uma separação clara entre os que permanecem fiéis ao Senhor e os que rejeitam sua verdade. Miguel, nesse cenário, não é apenas um anjo guerreiro, mas um sinal do cuidado divino, uma garantia de que a justiça será feita e de que a vitória está assegurada para aqueles que perseverarem até o fim. Há também uma conexão direta entre esse papel de Miguel e o que o apóstolo Paulo descreve em suas cartas sobre a volta de Cristo. Em 1 Tessalonicenses 4, Paulo fala que o Senhor descerá dos céus com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Embora o texto não diga explicitamente que essa voz pertence a Miguel, a relação entre ele e os eventos finais fica evidente. Ele é o príncipe protetor, aquele que se ergue em meio à batalha e que anuncia de forma inabalável que o tempo chegou. Isso nos mostra algo profundo. O plano de Deus não é caótico, mas perfeitamente ordenado. O mal terá sua oportunidade de agir, mas no tempo determinado o Senhor intervirá. Miguel se levantará e o povo de Deus será guardado em meio à aflição. A vitória será consumada, não porque os homens são fortes, mas porque o poder de Deus se manifesta através de seus mensageiros celestiais e do próprio Cristo, o Rei vitorioso. Ao meditarmos nessa profecia, somos chamados a viver com vigilância e esperança. O mundo pode se abalar, as nações podem se levantar umas contra as outras e a aflição pode parecer insuportável, mas a promessa permanece. Miguel se levantará em defesa do povo de Deus e a vitória final será manifesta. E assim, ao contemplarmos o papel de Miguel nos tempos finais, somos levados naturalmente a olhar para a consumação da história, para o momento em que o mal será completamente destruído e a justiça de Deus reinará para sempre. É aí que vemos Miguel ligado à vitória definitiva de Cristo, quando a guerra espiritual terá seu desfecho eterno. Ao caminharmos para o fim dessa jornada, percebemos que todas as menções a Miguel apontam para uma realidade maior. A vitória final pertence a Cristo, e o papel de Miguel é servir como instrumento dessa vitória, participando das batalhas que culminam na derrota definitiva do mal. O livro de Apocalipse nos dá a visão mais clara desse triunfo. Após a batalha nos céus, em que Miguel e seus anjos derrotaram o dragão e suas hostes, o texto nos mostra a consumação do plano de Deus. Satanás será lançado no lago de fogo e os fiéis reinarão com Cristo para sempre. Aqui, Miguel não é apresentado como o centro da vitória, mas como parte do exército que manifesta o poder de Deus contra as trevas. Essa cena é de arrepiar. Imagine o clímax da história da humanidade. O mal, que desde o Éden tentou destruir a criação, finalmente derrotado. A morte, que atormentou gerações, vencida para sempre. E a justiça de Deus, brilhando como o sol em um novo céu e uma nova terra. Miguel, que desde os tempos antigos protegeu o povo de Deus, agora se encontra ao lado do Cordeiro vitorioso, testemunhando que a fidelidade do Senhor nunca falhou. É importante destacar que a grandeza de Miguel não está em si mesmo, mas na autoridade que ele recebe do próprio Deus. Seu nome, quem é como Deus, é em si uma lembrança de que nenhum ser, por mais poderoso que seja, pode se comparar ao Criador. Miguel luta, protege, vence batalhas, mas sempre em obediência e submissão ao Senhor Todo-Poderoso. Essa verdade nos ensina algo essencial. A vitória do bem sobre o mal não depende da força humana, nem mesmo da força angelical, mas da soberania de Deus manifestada em Cristo. E é Cristo quem aparece como o centro da vitória. Ele é o Cordeiro que foi morto, mas vive. É o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores que julgará as nações. É aquele diante de quem todo joelho se dobrará.
Miguel, como guerreiro do Senhor, faz parte desse grande cenário, lembrando-nos de que existe um exército celestial pronto para cumprir a vontade divina e assegurar que nada nem ninguém possa impedir o cumprimento das promessas de Deus. Para o povo de Deus, essa verdade é uma fonte de esperança inabalável. Quando enfrentamos dificuldades, perseguições, injustiças ou até mesmo as próprias batalhas interiores contra o pecado, podemos olhar para a certeza do futuro. O mal não vencerá. Miguel se levantou no passado, se levantará no futuro, mas acima de tudo, Cristo já venceu na cruz. E essa vitória garante o fim de toda dor e sofrimento. Apocalipse descreve ainda que haverá um novo céu e uma nova terra, onde não haverá lágrimas, nem morte, nem pranto, nem dor. Essa promessa é o destino final dos fiéis. E nesse cenário de eternidade, Miguel e todos os anjos estarão presentes, não mais para lutar, mas para adorar junto com os remidos, o Deus que reina para todo o sempre. Essa visão final nos chama a viver de maneira firme e confiante. A guerra espiritual é real, as lutas são intensas, mas a vitória já está garantida. Miguel nos lembra dessa verdade, não como um herói independente, mas como o guerreiro que sempre aponta para o poder de Deus e para a supremacia de Cristo. Assim, ao encerrar essa reflexão sobre Miguel, o guerreiro do Senhor, somos convidados a olhar para o futuro com esperança. O mal será derrotado, a justiça triunfará e a glória de Deus encherá toda a criação. E quando esse dia chegar, todo o exército celestial, liderado por Miguel, estará reunido em celebração àquele que é digno de toda honra, glória e poder, Jesus Cristo, o Cordeiro vitorioso.